de seguro-saúde é muito bom. O seguro-saúde hoje te traz muitas oportunidades. Acho que é um dos ramos que mais traz oportunidades, né? Oportunidades de ganhos melhores, com comissões, com agenciamento, com vitalício. Aliás, é um dos poucos ramos que paga vitalício, não é isso? Então, assim, o corretor que não trabalha com seguro-saúde, eu acho que o momento é esse. A hora que acabar isso. E nós vamos tá dando dica aqui para os corretores que ainda não operam com saúde. Ok? Podemos dar início? Vamos lá? Todo mundo já sintonizado aí na nossa, né? A minha primeira pergunta é para o Wilson, da Seguros Unimed. Wilson, quais inovações a Seguro Unimed vem fazendo para melhorar o dia a dia dos corretores e dos consumidores, diante de todas essas mudanças que a gente está tendo no saúde? Tá todo mundo ouvindo? Sim, tá ouvindo. Obrigado aí pela pergunta. É um grande prazer estar aqui na mesa com vocês, né? Com os amigos aqui que a gente se encontra há anos. Parabéns pelo Sincor, por esse evento maravilhoso. Depois de tantos anos, né, acontecendo aqui em São Paulo. É muito bom aqui falar sobre saúde, né? Acho que saúde, para mim, é um dos ramos mais importantes que nós temos nos seguros. Acho que junto com o automóvel, aquele seguro que o cliente compra, né? Não é aquele que o corretor precisa vender. Então, acho que isso para mim já é um divisor de águas do saúde no mercado segurador. E acho que antes de responder a sua pergunta, eu queria só contextualizar um pouco, né, o ramo saúde para a gente ter assunto para falar aqui depois, né? Para quem não sabe, não está inteirado dos números de julho agora, nós temos aqui no Brasil hoje 50,7 milhões de clientes no seguro-saúde. Nos últimos 12 meses teve um crescimento de 940 mil, quase 1 milhão de novos beneficiários. Então é um ramo assim bastante pujante realmente. A Seguros Unimed faz parte, né, deixando um pouco aqui também o meu recado, a Seguros Unimed também faz parte do Sistema Unimed, a cooperativa. Para quem não conhece também, somos 345 operadoras cooperativas no Brasil, com 20 milhões de clientes. Desses 50 milhões, 20 milhões é do Sistema Unimed. Então a gente tem uma relevância importantíssima no cenário nacional. A Seguros está com 800, mais ou menos 800, quase 800 mil beneficiários. E 86% de presença no território nacional. Então, assim, a gente tem também bastante para contribuir nessa discussão, nesse grande momento que existe hoje no seguro-saúde, né? Eu acho que a palavra de ordem que a gente tem que discutir bastante, aqui não só aqui, mas em todo lugar, é sustentabilidade, né, do nosso ramo. Muitas empresas, né, estão em déficits aqui, né, na parte operacional, tira a parte financeira, mas o resultado operacional está muito negativo. E isso é muito em função das instabilidades que nós temos hoje no sistema, né? Liberação de tudo que é tipo de procedimento que não está previsto, né, na nossa precificação, que está começando a quebrar um pouco a parte de mutualismo, né, que a gente é baseado em mutualismo, seguro, baseado em mutualismo. E o que está acontecendo no Brasil hoje está dando uma instabilidade muito grande, tanto na parte assistencial, quanto na parte de preços, quanto no resultado das empresas, o que vai acontecer em 2024. Então isso gera-se muita judicialização, gera-se muita fraudes, que eu não quero tocar nesse assunto aqui, mas gera oportunidades de muitas fraudes. Então é uma coisa que a gente tem que discutir bastante, como a gente vai deixar o setor mais sustentável. Esse ano aqui já acabou praticamente, para o ano que vem, o que a gente tem que fazer? O que o mercado, segurador, operadoras, corretores, clientes, ANS, o que tem que ser feito para voltar a ter uma sustentabilidade antes da pandemia? Acho que esse é um ponto que a gente pode debater um pouco aqui. E falando um pouco sobre a sua pergunta, né, o que a gente está fazendo de inovação para o corretor e para o mercado, eu posso citar algumas coisas rapidamente para dar espaço para todo mundo falar. A Seguros Unimed, dos 2 últimos anos para cá, tem investido muito forte em todos os ramos, mas principalmente no saúde. Eu posso citar que esse ano aqui a gente lançou produtos regionalizados. Para nós é uma inovação, a gente lançou produtos nas praças que nós podemos vender livremente. Para corretor que não sabe, a Seguros Unimed, ela não pode vender em praça que existe uma Unimed. Eu não posso vender em BH, que tem Unimed lá, Campinas, Rio de Janeiro. Então, isso limita a nossa atuação em vendas a nível Brasil. Tem regras para isso acontecer. E nos territórios que a gente pode vender livremente, que é São Paulo, Distrito Federal e Salvador, a gente lançou produtos específicos para aquelas regiões, para pequenas e médias empresas. E foi um grande sucesso, está sendo um grande sucesso. Junto com isso, a gente lançou alguns produtos corporativos
com assistência, um APS, uma assistência médica especializada, muito focado em atendimento primário ao cliente do estipulante. Isso ajuda a controlar bastante a sinistralidade e, consequentemente, o reajuste fica muito mais fácil para nós e para o corretor e para o cliente aceitar. Tem uma sustentabilidade também nessa carteira. E a nível de tecnologia, nós investimos 350 milhões, mais ou menos, de reais nos últimos 3 anos, de 21 para cá. Então, é muita coisa que a gente está fazendo a nível de processo, melhorar processo. Mesmo aos trancos e barrancos, acontecem vários problemas no dia a dia. Estava conversando com a Vanessa aqui antes, né? A gente, obviamente, tenta acertar, mas muita coisa acontece. E a gente está trabalhando bastante em melhorar nossos processos. E muitas ferramentas de venda para o corretor e também tirando o trabalho operacional. A gente lançou a Acelera esse ano, que é para Premier e adesão, e está lançando agora em outubro o nosso novo computador corporativo, com preço na ponta, também para o produto de saúde. Tudo isso trazendo inovação gigantesca para o mercado. E também, uma coisa muito mais técnica, eu sou oriundo de tecnologia, a gente está trabalhando bastante com inteligência artificial, onde nossos processos estão sendo guiados um pouco por essa nova tendência de mercado. Para ter ideia, esse ano aqui o nosso reajuste, né, de PME foi feito pela inteligência artificial, foi o menor do mercado dos grandes players. Tomara que a gente esteja certo, né? Tomara que a inteligência tenha acertado, né? Que o nosso reajuste foi bem abaixo. Ou seja, a gente está tentando trazer bastante inovação para o setor e com a Seguros trazendo também novidades, as outras empresas olham, é normal, né? Um copia e cola aqui, vamos ver como é que está acontecendo e a gente vai melhorando cada vez mais o mercado. Repito, não só para a seguradora, mas também para os corretores e para os nossos beneficiários. Wilson, que bacana, quanta informação legal que você trouxe para a gente, viu? Parabéns para a Seguros Unimed. E, gente, fica assim, o tema fraude, a gente quer evitar falar, mas ele não vai ter jeito. A gente vai, uma hora ou outra vai ter que falar de fraude e vocês ficam à vontade para isso, tá? Eu acho que nós vamos evitar ao máximo, nós vamos falar do pós-fraude, né? Eu acho que nós estamos num outro momento, entendeu? A gente tem que agora caminhar de uma outra forma, mas fiquem à vontade a hora que o assunto fraude surgir aí, ok? Vanessa, vamos lá? Vanessa, eu gostaria que você falasse um pouquinho das oportunidades para o corretor de seguros. Quais oportunidades de aprendizagem, os medos dos corretores, treinamentos, vivência, ganho. O mercado ele é dinâmico e está em movimento, então eu queria que você desse seu ponto de vista para a gente. Obrigada, Márcio. É um prazer estar aqui com todos vocês, Marcelo, Bitter, Heitor. E o Wilson tocou num assunto bem interessante, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade é um dever de nós, né, de nós corretores. A sustentabilidade do mercado, ele depende de uma série de situações. A gente está vendo aí um comportamento diferente do consumidor final, né, na qual a gente está vendo o impacto disso com a regulação da ANS, com as questões das fraudes. E eu acho que todos nós estamos no modo Waze, eu falo que é recalculando rota ou reaprendendo. Acho que essa é a palavra mais ideal assim, para esse novo momento. Nós temos que reaprender a comercializar o seguro-saúde. Quando a gente fala de conscientização, a gente fala muito do cliente final, dele ter a consciência de utilização do plano de saúde, e a gente sabe que a má utilização vem impactando muito nisso, né? Mas quem orienta esse cliente, né? Aí vem o canal de distribuição. Eu acho que para o canal de distribuição existe uma oportunidade incrível, como sempre teve na área de saúde. A gente está vendo um impacto muito grande agora, mas se a gente olhar para trás, essa mudança ela vem acontecendo já há bastante tempo. A gente teve lá atrás, eu lembro que lá atrás a gente vendia, quem vendia plano de saúde vendia preço e rede. Né? Não tinha muitos diferenciais, eu brinco da perfumaria, a gente não tinha... Era muito essa questão de preço e rede, você tinha muitas operadoras, né, de opções para o cliente final. Você tinha o plano pessoa física, quem não lembra do plano pessoa física. E o que vem acontecendo? Vem tendo essa mudança. Saiu pessoa física, o corretor aprendeu a vender o plano empresarial. Não é isso? Depois, as companhias preocupadas com o cuidado primário, ou seja, tratar a doença antes que ela aconteça. A gente fala muito do atendimento primário, dos cuidados primários. E aí começaram que as companhias ter o quê? Os diferenciais de produtos.
o corretor ele foi se adequando isso na comercialização para fazer a venda final. Agora a gente está num novo momento. Qual é o novo momento? O corretor ele precisa fazer a venda e explicar para o cliente também como utiliza o plano de saúde. Gente, eu tenho visto as companhias dando telemedicina, enfim, várias possibilidades para que vocês possam passar para o cliente, e eu vejo que acaba isso não chegando na ponta, né? Então, assim, é um dever de todos nós. O saúde não é um produto que a gente queira vender sem que a gente tenha antes o conhecimento. Então, acho que a principal questão aí para o corretor você tem uma grande oportunidade, os ganhos são excelentes, mas você tem que ter a responsabilidade dessa venda. E a responsabilidade dessa venda, ela vem justamente o quê? No aprendizado. Acho que as companhias elas vêm trabalhando bastante essa questão de levar o conhecimento para o corretor. Dentro do próprio Sincor, a Comissão de Saúde está oferecendo mentorias para o corretor, quem quiser começar a comercializar plano de saúde, começar a entender como é que funciona as assistências, né? Então, eu acho que a gente tem aí um leque de opções, e principalmente agora, né, que a gente está vendo aí novas modalidades, a questão da coparticipação, por exemplo, era uma questão que muitos corretores acabavam não levando para o cliente final, até por um medo na hora de conversar com o cliente, como que ele ia encarar isso, né? E a gente sabe hoje como está mudando os formatos, né, dos produtos, e que tem operadoras só trabalhando com coparticipação, e isso é uma tendência. Então, quando eu falo no modo Waze, Wilson, eu falo muito da questão de devemos reaprender, né, a comercializar assistência médica, porque as modalidades mudaram, nós temos que informar, é nosso dever como corretor, informar o cliente a utilização de um reembolso, a utilização de todos os benefícios que a assistência tem, para que a gente consiga aí a equilibrar e ter aí a sustentabilidade do setor da saúde suplementar. Porra, que legal, Vanessa. Bacana, obrigado pela sua explanação. É isso aí, o corretor de seguro ele tem que estar muito alinhado com o cliente. A gente precisa estar sempre informando, enfim. Talvez, se a gente tivesse feito isso lá atrás de uma forma, sabe, mais ali, tete a tete com o cliente, a gente não estaria passando o que nós passamos aí no ano de 22 e 23, não é isso? Legal, obrigado, viu? Bitter, vamos lá? Amigo Bitter, nós temos muitos desafios no mercado de saúde. Fale para os corretores sobre a oportunidade e os novos produtos. E qual é a sua visão para a retirada dos reembolsos dos planos? Opa, maravilha, excelente pergunta. Primeiro, em teu nome aqui, Márcio, agradecer aqui pelo convite né, do Sincor, parabenizar aqui por esse evento fantástico. Enfim, todos aqui meus companheiros, muito bacana esse debate, esse painel específico do saúde. E você fala aqui de oportunidade, né? Começou falando de oportunidade, me perguntando também sobre oportunidade. O plano de saúde é, como vocês sabem, né, o terceiro item mais desejado pela população, perde apenas, né, para casa própria e educação. É assim de maneira recorrente. A última pesquisa, né, do IES que foi feito, houve um crescimento, né, do percentual de respostas relacionadas a plano de saúde. Então, enfim, tem absolutamente desejado por né, um quarto da população possui plano de saúde, mas os outros 3/4 da população gostariam de ter. Já aí vem as dicotomias, né? E a principal razão de não ter um plano de saúde é custo, né? Então, custo, dificuldade aqui, acessibilidade né, e sustentabilidade de fato aqui os nossos grandes desafios. Também, como vocês sabem, né, é o benefício mais valorizado pelas empresas, o benefício número 1, desejo absoluto, né, de todas as companhias oferecer um plano de saúde para os seus funcionários, para cumprir a sua missão social, para poder de fato oferecer proteção para ele, para a família. Isso melhora, né, o desempenho, né, desse profissional, isso permite a atração de talentos, isso permite a retenção de talentos, mas também igualmente vai lá, né, a última pesquisa da Mercer Marsh agora de julho, mostrando que
no ano passado, planos de saúde custaram 14,5% da folha de pagamento. A perspectiva para esse ano é de mais de 15%. Então, de novo, aqui uma dificuldade. A gente vive hoje um momento diferente. Então, se já era algo complexo em termos de sustentabilidade, nesse pós-pandemia a gente está vivendo tempestades perfeitas, né? Por que tempestade perfeita, né? Houve um crescimento ainda mais significativo do patamar do sinistro, tanto por conta de frequência quanto por conta de custo. E aí, como já algo aqui, acho que o Wilson já de uma certa forma comentou, né? Mas as terapias que deixaram de ter seus limites previstos na regulamentação, todos os eventos eletivos que deixaram de ser feitos aí durante a pandemia voltaram com muita força, diagnósticos tardios foram feitos e isso tem, junto com todo o custo aí das novas tecnologias de drogas, tem aumentado muito o custo da oncologia, né? Medicamentos são incorporados ao sistema, fazendo com que, de fato, né, o patamar do sinistro, de fato, tenha se elevado. Por outro lado, receitas não cresceram no mercado durante esse período da pandemia. Acho que, de maneira geral, todas as operadoras foram muito sensíveis aqui ao cliente, né, aí nos primeiros anos, em 2020, e 2021, quando a gente teve também o ápice aí da pandemia, 22, 23 e possivelmente 24 o tempo necessário para que a gente possa concluir esses ciclos aqui, né, de reajustes, não só, né, pelo aquilo que já não foi, né, reajustado nesses anos que eu comentei, mas também pelo aumento aqui da sinistralidade. Então, acréscimo aqui de receita, sem nenhuma dúvida, é necessário para a gente manter o equilíbrio técnico, né, dos contratos e, por outro lado, né, uma série aqui de iniciativas para a gente controlar custo. E aí, falar um pouquinho da experiência aqui da Bradesco Saúde nessa linha, né? A gente gosta de encarar esse desafio em 3 grandes vertentes. A primeira vertente, né? Acho que Vanessa comentava um pouquinho aqui da atenção primária, atendimento primário. De fato, essa né, um eixo estratégico muito importante para nós. Como é que a gente consegue, né, qualificar a rede, dar acesso, né, à necessidade real daquele paciente, num ambiente que é capaz de forma resolutiva, atendê-lo, né? Então, seguramente isso não é nos prontos-socorros dos hospitais, isso se faz, né, em clínicas qualificadas. A gente tem 2 grandes projetos que endereçam essa questão. Uma é a Rede Meu Doutor, um grupo selecionado aqui de médicos em diversas cidades no Brasil, que colocam a sua agenda à disposição dos nossos beneficiários. A gente patrocina um prontuário eletrônico, automaticamente, né, todos os resultados são alimentados nesse prontuário. Enfim, a gente cria, de fato, oportunidade e potencializa o médico a fazer o correto diagnóstico e, a partir daí, coordenar o cuidado na rede. E a gente tem investido muito nas nossas próprias clínicas Nova Med, já temos 30 unidades abertas aqui no Brasil, apenas 14 delas aqui em São Paulo, onde de fato essa experiência tem sido levada aí à potência máxima, né? É um lugar onde a gente consegue alinhar, né, o que é chamado triple aim, né? É o beneficiário muito satisfeito, o NPS das clínicas é de 97, é acima da Apple, é muito, muito grande para o mercado de saúde, alinhando também controle de custo e índice, né, de resolutividade medida aqui pelo desfecho clínico, por medidas aqui de saúde do beneficiário, também de forma elevada. Segundo grande eixo estratégico tem a ver com a mudança do modelo de remuneração, a gente combinar melhor aqui com os nossos parceiros, com os nossos prestadores de serviços, nossos hospitais, nossas clínicas, um modelo de pagamento que beneficia a eficiência e a geração de resultado assistencial ao mesmo tempo. Então, sair desses modelos, né, de pagar apenas por procedimento, independente, né, do resultado que foi alcançado. E o terceiro grande bloco aqui nosso de investimento tem a ver, né, com a gestão do beneficiário, cuidar, falar de prevenção, falar de promoção, encontrar, né,
através de screening populacional, pacientes crônicos que necessitam o nosso apoio aqui para o autocuidado, conectá-los com os nossos programas de prevenção, de cuidado, clínicas específicas que podem atender melhor as suas dores, enfim, todo um trabalho aqui de conhecer melhor o perfil do beneficiário e poder, de forma customizada, né, entregar um serviço que vai fazer toda a diferença, não só do ponto de vista da sua experiência, mas também do ponto de vista aqui de controle de custo. E tudo isso alicerçado, né, por tecnologia que possa apoiar isso e por produtos, né, onde por desenho, por design, a gente de fato consegue conectar isso melhor. Para terminar aqui, já me excedendo, essa também tem sido aqui uma grande viés aqui da companhia, né, criar produtos, e aí endereçando inclusive a sua pergunta. Muito com foco regional, a gente acredita muito que a saúde ela é de fato local e a gente precisa criar soluções específicas para cada uma, né, das localidades, ainda que a gente conecte, né, de forma complementar uma rede nacional à disposição, né, dos nossos beneficiários. Então, a gente tem feito as experiências com os nossos produtos efetivos, que já estão hoje em localidades que, no seu conjunto, já representam 80% do PIB aqui do país. Lá a gente consegue oferecer preço que é até 27% a menos do que a nossa rede nacional e não menos, né, com qualidade, com prestadores prestigiados e com uma rede conectada, oferecendo de fato uma solução muito bacana de saúde para essas pessoas. E aí, respondendo a sua pergunta por último, né, de fato, essa mudança, né, do mercado, né, as questões de fraude, como você comenta, e o próprio custo, né, tem feito com que a gente tenha que ser inovador aqui, né, em prol da sustentabilidade. Então, tem sim aqui no forno, né, aqui da nossa máquina de produtos, a criação de produtos com reembolsos específicos, né, por exemplo, só em consulta. A gente fica se questionando, né, poxa, a gente com uma rede tão ampla, né, por exemplo, laboratorial, né, com presença de todos os maiores players aqui do Brasil, né, com Fleury, com DASA, com Hermes Pardini, com Sabin, etc., por que o nosso beneficiário precisa recorrer a um terceiro, né, da qual a gente não sabe, não confia exatamente no diagnóstico, tem dúvida sobre a sua capacidade técnica para fazer uso, por exemplo, de exames laboratoriais e solicitar o reembolso posteriormente. Então, a gente está, de fato, aqui em vias aqui de repensar um pouco essa estratégia e vamos lançar produtos em que a gente tenha apenas um conjunto de procedimentos em que isso se coloca à disposição, particularmente naquilo que tem a ver com a livre escolha, por exemplo, né, de uma consulta médica, de uma consulta a um especialista que eventualmente ele não deseje o da rede, apesar de alta qualificação. Tá? Então, são todas as iniciativas aqui para a gente poder alinhar aqui perfil, tratar de sustentabilidade, criar coparticipação, na medida em que é um excelente instrumento aqui para a gestão, né, do custo, para ele poder fazer parte aqui, de fato, da solução aqui da moderação do uso. Então, é absolutamente necessário aqui, em razão de todo esse contexto que eu comentava. Mas vamos fazer isso de forma paulatina, continuada, sempre ouvindo muito aqui os corretores e criando, de fato, soluções que visam atendê-lo. Bacana, Bitter. Tanto você quanto o Wilson falou bastante aí de transformação e inovação que as companhias vêm fazendo no saúde, né? Eu acho que isso é muito bacana. Tá? Pessoal, vocês podem mandar perguntas. Alguma pergunta? Tá. Eu vou passar a palavra. No segundo bloco a gente responde as perguntas, ok? Reina, vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Bom, nós temos acompanhado muita movimentação de saúde suplementar no mercado que está sendo realizado, né? Debate no ecossistema, tratando o momento atual, o futuro, enfim. Conta pra gente um pouquinho dessa transformação, Reina. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, esse painel tão importante e parabenizar o Sincor por trazer essa pauta do saúde, que é um dos seguros, como a gente contextualizou aqui, que é um dos seguros que realmente demanda, né, dos desejos do brasileiro. E como o Bitter colocou, é um dos seguros que é impactante também para as empresas. Então, de certa forma, ele mexe com famílias e com a economia. Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente fala desse ecossistema,
quando a gente para olhar toda essa indústria da saúde suplementar, a gente tem aqui seguradora, operadoras, a gente tem aí uma rede hospitalar, quanta tecnologia se ganha com essa indústria, quantos médicos se aperfeiçoam, quanto o nosso país ganha em atendimento decorrente da saúde suplementar. Então, é uma pauta muito importante e os corretores de seguros, como a Vanessa colocou muito bem, é muito importante porque é um seguro realmente que ele tem demanda, ele é consultivo, ele é um seguro que ele interfere de uma forma muito forte em famílias, em pessoas, em empresas, e o corretor de seguros precisa estar envolvido nisso. E dentro desse processo que a gente chama de ecossistema, a gente vem realmente assim trazendo reflexões e trazendo realmente uma análise que todos nós precisamos estar falando mais como esse painel. Esse painel, por isso que eu queria enaltecer a pauta, esse grupo tão célebre aqui, e os nossos colegas corretores e todos que estão aqui acompanhando, porque é um momento de a força da venda ajuda na venda, numa venda qualificada, na prevenção de uma fraude, no melhor produto, na identificação do melhor produto, para que um cliente tenha uma policy que a companhia possa fazer uma previsibilidade técnica muito melhor. Então, é muito importante essa força da venda nesse momento, o corretor de seguros participar, se envolver. Ele é muito consultivo para identificar a necessidade daquela empresa, do RH, a defesa. E toda a reestruturação da estratégia do nosso modelo, nós estamos passando transformando a indústria, de certa forma, em um modelo que já é cultuado por pelo menos 20, 25 anos, seja um modelo com verticalização ou modelo assistencial de reembolso, que a gente está tentando agora achar a melhor conta para dar resultado, né? A verdade é essa. É muito importante e o corretor de seguros está participando de todo esse debate rico, né, com pessoas realmente tão, com essa pauta tão importante como nós estamos falando. Dentro desse processo, eu acho que o corretor de seguros tem que estar envolvido em entender bastante da utilização, de sinistralidade, da melhor indicação da rede, de realmente assim ele contribuir. E isso, muitos corretores fazem isso desde o primeiro momento. Nós estávamos falando agora há pouco, né? Então o segurado te consulta sobre a indicação de um profissional, de um especialista, também para ele não usar desnecessariamente, ou aquela empresa, aquele RH, trabalhar na orientação para um funcionário que marca uma consulta que também não vá, que também isso é um desperdício importante. E de todas as formas, quando chegam com prévias de reembolso, com indicações, enfim, então é muito importante que todo esse ecossistema se fale. E quando eu falo desse ecossistema, acho que é importante a gente talvez trabalhar algum plano político, da gente trazer envolvimento também da regulatória, né? Porque todos nós podemos ganhar com isso. Como o Bitter colocou, nós temos apenas 1/4 da população, tem uma demanda, talvez nós temos uma bolha reprimida regulatória que a gente não consegue galgar e ficamos a risco de cartões de desconto, de outras formas de atendimento, indústrias de telemedicinas que às vezes você não conhece a qualidade. E a gente tem uma oportunidade regular com companhias que têm sólidos investimentos, tem estudos técnicos e contribui com todo esse ecossistema que nós estamos falando aqui da saúde suplementar, que é tão importante para a nossa economia, para o desenvolvimento da medicina também, falar um pouco, eu estou falando de medicina, como também da odontologia, como ela tem um papel muito importante, que a odontologia também vem crescendo aí galopante. Então eu vejo que o corretor de seguros ele tem que aproveitar esse momento, ele tem que realmente participar de todas essas ações que o Sincor, que a Vanessa conduz aqui junto também com o Leandro, né, apoiando a mentoria, comitês, todos os cursos técnicos, técnicas de vendas, apresentação, todos os mercados, seja num plano individual, num PME, num empresarial, e eu acho que isso é um mercado rico de oportunidade, Márcio. Nós estávamos até falando agora há pouco, é um mercado que a gente tem aí agenciamento, é um mercado que nós temos recorrente, é um mercado que as empresas demandam, né, bons corretores que, se a gente parar muitas empresas, somente aquela middle empresa até 300 vidas, ela depende muito da consultoria do corretor, no suporte, na inclusão, na prevenção, na análise do sinistro. E tudo isso ela soma com a companhia. Isso é uma interface que faz essa correlação desse mercado na busca, porque o resultado é para todos. O resultado não é só para a companhia. O corretor de seguros ele também quer que aquela companhia seja perene, seja de resultado, porque todos nós vamos ganhar com isso. E o nosso futuro, o nosso mercado que vem aí 2024 já muito rápido, a gente sabe que todos nós queremos que venha um 2024
com muito sucesso para todos e com muitas oportunidades aí de novos produtos, e o corretor de seguros esteja envolvido, esteja participante e atuante. Então, parabéns pela pauta, eu acho que é muito importante. Legal, Renan, obrigado. Heitor, para a gente fechar esse bloco, a gente queria saber de você um posicionamento do Grupo DOR e sua visão na verticalização dos produtos. Mudanças do comportamento dos reembolsos, contribuição do corretor de seguros, a orientação ao segurado por conta de fraude, movimentação de novos produtos, enfim. Queria que você explanasse um pouquinho aí em nome da Sul América. Maravilha, Márcio. Obrigado e parabéns mais uma vez pelo evento. Como sempre, superando muito aqui nossas expectativas e trazendo temas muito, muito importantes para nós. Nós que estamos na saúde suplementar aqui, que é apaixonante, né? A gente tem muita oportunidade e para nós aqui da Sul América é um prazer enorme participar de um painel desse, né? Falando, acho que do primeiro tema que você colocou, eu acho que assim, para nós, né, da Sul América e hoje com essa aquisição, né, fazendo parte de um grupo hospitalar, tem uma coisa muito clara para nós, né, que não existirá nenhum tipo de verticalização dentro das nossas operações, né? A Sul América não conseguiria ter aí o tamanho que almeja com os 73 hospitais que o Grupo DOR hoje possui, né? Tem mais alguns aí chegando, né? O ano que vem tem 4, 5 inaugurações. E eu preciso, para crescer, para ser realmente representativo no nosso mercado, eu preciso dos mais de 1.300 hospitais que eu tenho hoje na minha rede, né? Assim também funciona do outro lado, né? A Rede DOR precisa também das outras 300 operadoras de saúde que também atendem dentro dos hospitais. Então, não existe nenhum tipo de verticalização. O que sempre vai existir dentro da estratégia das duas companhias, né, são produtos talvez mais estratégicos, são negociações mais inteligentes para a companhia Sul América, né, para o braço de seguro da rede. E isso para nós, acho que para o mercado vai trazer uma dinâmica e uma velocidade importante de produtos principalmente, como a gente lançou recentemente aqui em São Paulo, o nosso plano especial mais, né, que tem um hospital de nível de padrão executivo, né, e um laboratório também de padrão executivo, que eu tenho nele o Alta e o Vila Nova Star, comercializado aqui em São Paulo, que é um produto estratégico para ambas as empresas, né? Então, acho que para esse aspecto, para nós está muito bem definido aqui qual é o nosso objetivo de crescimento, e a Sul América continua blindada dentro das operações e olhando, de fato, o que é importante para o mercado, importante para o cliente e para o nosso único canal de venda, que é o nosso corretores de seguro, né? Então, para nós, esse aspecto está muito bem desenhado aqui pela companhia, né? Agora, falando um pouquinho, né, das nossas dores aqui, né, acho que a gente vive hoje um dos piores momentos da saúde suplementar, né? Em função, e é bom falar um pouquinho no final, porque a gente consolida tudo, né, um pouquinho que todo mundo falou aqui, mas meus colegas aqui trataram um pouquinho dessa questão de um pós-pandemia, né, que a gente tem vários fatores aqui impactando no nosso resultado. A gente ali olhando para fraude, para reembolso, acho que todo mundo aqui chegou no momento de distanciamento social, todo mundo em casa precisava trazer algumas soluções para os nossos segurados. E o reembolso foi uma delas, que acho que todo mundo destravou o reembolso digital, né? E isso trouxe alguns efeitos colaterais, né? Porque naquele momento a gente não tinha nem como se preocupar muito com algumas camadas de segurança que talvez fizesse sentido, mas a gente tinha ali uma necessidade de reação rápida, né? E que hoje, né, grande parte aqui, acho que dos meus colegas nós já colocamos muita camada de proteção, que isso vai ajudar a gente nesse combate à fraude, vai proteger mais o nosso sinistro, que evita, né, bastante fraude, e a gente tem trabalhado isso com muita energia dentro da companhia, tá?
só para vocês terem um pouquinho de ideia, talvez o mercado nunca trabalhou o tema, e eu vou falar só mais um pouquinho de fraude, depois a gente fala de outros temas, mas a gente talvez nunca encarou a fraude como ela deveria ser encarada, e aí eu falo, acho que talvez em qualquer seguradora, não estou falando só de operadora, né? Hoje, realmente, a gente, constituindo prova contra a clínica, contra os beneficiários que fraudam o plano, pelo menos a Sul América tem feito queixa-crime, processo criminal dentro da delegacia, que é para a gente realmente acabar com esse problema, que hoje é um dos motivos, sim, de agravar o nosso custo, né? Acho que vocês, corretores, nós, seguradores, não gostaríamos de ter esse pedaço de conta para dividir com a sociedade. Mas, infelizmente, ele existe e a gente tem um mutualismo aqui que faz parte, né? Então, a gente acaba tendo que agravar, sim, o nosso custo, né? E aí, eu acho que hoje essas camadas vão trazer, e essa mudança de comportamento, a Sul América já foi pioneira, tá? A gente já lançou o produto sem reembolso, a gente chama de produto de reembolso modular, a gente tem reembolso só para um pedaço ali de consultas, né, e honorários médicos, encarando de fato, né, e sendo um agente de mudança de fato do mercado para a gente realmente combater esse problema. E como o próprio Bitter trouxe aqui, né, que não dá para a gente ficar olhando para um reembolso de plano de entrada, né, de medicina diagnóstica, né? Não faz nenhum sentido no aspecto de rede que nós damos a abertura, né? A gente tem todas as principais bandeiras dentro dos planos, né? Todos os laboratórios com uma capilaridade gigante, e isso vai combater essa fábrica de reembolso que existe dentro do mercado, né? Então, Sul América já lançou esse produto, já está em plena comercialização. Ele vale tanto para o nosso produto de varejo, que são para as pequenas empresas, como também para o nosso grupo de grandes empresas. E sim, tem algumas empresas mudando de forma radicalmente o benefício, tá? Ainda essa conta não está fechando, não é só com as operadoras, todo mundo está pagando esse momento que a gente vive, né? Então, a mudança ela é necessária para a gente, de fato, sobreviver. E eu, particularmente, acredito muito que o corretor de seguro ele vai apoiar e tem apoiado a gente muito nesse momento, né, de mudança, trabalhando de forma muito parceira com as operadoras, entendendo o momento, entendendo a reposição de produto, de preço, de rede, de lógica de comercialização, porque é necessário para a sustentabilidade de fato e a continuidade do nosso setor, né? E aí, falando um pouquinho, Márcio, de produtos, né? Acho que aqui o mercado tem soluções, os problemas são os mesmos e as soluções são parecidas, não tem uma bala de prata para cada operadora, né? Cada uma vai trabalhar, né? Os pontos são muito, muito parecidos. E para nós aqui não é diferente, a gente também tem lançado produtos com lógica regional. No nosso caso, a gente tem colocado esse produto também com atendimento nacional, né? Que eu estou falando do nosso direto nacional, né? A gente já lançou esse produto em 5 regiões, né? Tem mais regiões aí no forno para a gente lançar esse produto. Ele tem um posicionamento hoje de 10% a 15% inferior ao nosso primeiro produto de entrada, né, que até então era o nosso produto exato, que tem o atendimento nacional. Então, ele se posiciona com relação a preço abaixo do nosso produto exato, com uma rede muito bem construída, né, uma rede mais inteligente, com uma negociação muito forte para a gente conseguir devolver para a sociedade o acesso e, de fato, trabalhar essa sustentabilidade, buscando sempre o equilíbrio, né, da nossa entrega, né? E aí, só fechando aqui, complementando a questão do momento que a gente vive do mercado, né? A gente talvez, acho que a gente passa pelo pior momento, pelo menos que eu me recordo de todo esse tempo que eu estou na saúde suplementar, e de fato a gente tem que pensar diferente, de fato a gente tem que fazer produtos
mais inteligentes, a gente tem que buscar lógicas de contratação, como também foi falado aqui pelos meus colegas, trabalhar cada vez mais o captation, que é uma forma de você ter um sinistro mais inteligente, trabalhar por performance com os nossos prestadores, discutir modelos de remuneração, isso é fundamental e faz parte dessa pauta das operadoras, com certeza, com os fornecedores, né? E, por último, aqui eu acho que também, e aí acho que é uma lição de casa que as operadoras precisam fazer, é melhorar muito a comunicação com os usuários, comunicação com o mercado. Isso eu acho que a gente precisa falar mais e encarar mais as nossas dores para os corretores, para os clientes entenderem por que a gente muda uma lógica de não ter um produto por reembolso, por exemplo, né? Nem todo mundo tem acesso a essa informação e isso talvez é uma lição de casa que as operadoras precisam fazer. Tá? Obrigado. Eu acho que o corretor de seguro já entendeu esse momento. O corretor está trabalhando forte, a gente tem feito um trabalho bacana lá. A Vanessa na frente da Comissão de Saúde. Cada plantão que tem, a gente vê que o corretor ele tá querendo realmente mudança, né? Ele quer fazer parte dessa mudança que está tendo no saúde. Obrigado, Heitor. Machado, a gente tem uma pergunta aí? Olá, boa tarde a todos. Temos várias perguntas, porém algumas, analisando aqui, os participantes já as responderam, então a gente não vai voltar a fazê-las. Porém, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui. Nidoval Chaves Júnior, de Araçatuba, corretor em Araçatuba. Acredito que essa aqui seja direcionada a Bradesco, Saúde. Estamos vendo vários casos de cancelamento unilateral sem fraude. Isso é bom para o mercado? É a pergunta. Apesar de ser contratual e corretamente moral? Bom, não está escrito que é para o Bradesco Saúde, você está intuindo que seja, né? Acredito? Ah, tá bom. Não, acho que no momento que a gente, né, acho que como foi, né, tão bem desenhado aqui, né, acho que por todos nós, a revisão, né, nas renovações dos contratos daqueles que tenham, né, baixa performance e que não consigam eventualmente ter ou atuar no patamar necessário aqui para o equilíbrio contratual, é natural, né, que eles ou peçam cancelamento ou busquem outra solução, né, ou acabam tendo aqui o cancelamento, né. No nosso caso aqui em particular da Bradesco Saúde, a gente faz essa análise periodicamente, particularmente quando aqui da renovação. É um percentual muito, muito pequeno, né, aqui dos nossos contratos. A gente tem em pequenas e médias empresas mais de 160 mil contratos, e um número ínfimo aqui de contratos são revistos aí por várias razões, dentre elas as que relacionadas, por exemplo, à questão de fraude, né? A ausência de vínculo real, empregatício entre o funcionário e aquele estipulante, contratos que eventualmente foram comercializados numa região A, mas na verdade a utilização é na região B, né? Ou seja, uma desassociação entre a área em que foi comercializado, né? A empresa está instalada e verdadeiramente estão seus sócios ou seus funcionários atuando. Então, assim, acho que são uma série de razões que levam a gente a por exemplo, não renovar um contrato, né, nesse segmento aqui de pequenas e médias empresas. Acho que isso é salutar, né, para o mercado, salutar aqui para o equilíbrio técnico-atuarial, e a gente está, claro, fazemos isso discutindo aqui com o corretor, eventuais necessidades e assim por diante, tá? Não sei se alguém quer complementar aqui minha exposição. Bom, se alguém quiser complementar, fica à vontade. Fica à vontade. Heitor ou Wilson. Não, acho que eu concordo aqui. O Bitter trouxe um processo que eu acho que ele é muito parecido, né, com o que acho que todas as operadoras fazem. É necessário, né, de fato, quando a gente tem alguma irregularidade no contrato,
mas é muito pequeno, de fato, é muito raro a gente encontrar um cancelamento de pequeno grupo, né? Pela própria dificuldade, né? Que no passado talvez as operadoras tentaram fazer mais isso, talvez, e hoje em dia a gente realmente praticamente é nulo, mas existe algum resquício aí, sempre vinculado a alguma irregularidade, né? Ok. Wilson, quer comentar alguma coisa? Não, acho que os dois colegas aqui falaram praticamente o que acontece também lá na Seguros Unimed. Acho que isso é importante, faz parte também, né, do nosso negócio, rever esses contratos que não estão muito aderentes, tanto por fraude quanto por alta sinistralidade. Tem casos também que a empresa entra com 110 vidas, de repente passa para 30. Né? Então, assim, são coisas que a gente olha bastante, acho que é igual, né? Toda empresa tem a sua maneira idêntica, ou bem parecida de trabalhar e sem complementações. Obrigado. Ainda bem que a pergunta foi para o Bradesco agora. Essa foi complicada. Assim. Só para somar também no comentário, a fraude, já que a gente vive também um dilema do reajuste e da perenidade dos contratos, a fraude impacta o reajuste. É muito importante que o corretor combata a fraude, porque muitas vezes o cliente, o segurado, vem tendencioso de outro. Olha, você não faz, mas aqui ele faz. E aí que você fala, não entra nessa, que é mais ou menos aquele seguro de automóvel, você falar que mora naquela região que não tem incidência de risco. Então, só para complementar, isso também é um dilema que a gente vem vivendo, né, do reajuste, a perenidade das carteiras, e é muito importante o corretor fomentar isso para ele combater a fraude de região, precificação errada, porque afeta lá no final o próprio negócio, a própria carteira dele, já que a gente está falando, que é um negócio que traz carteira para o corretor também, e ele compartilha do sucesso da seguradora. Bacana, Reina. Jobelito, tem uma aí pra gente? Ô Márcio, boa tarde a todos. Nós temos mais de 15 perguntas, depois eu posso deixar com você, e você direciona e dá para responder a todos, né? Ok. Tem aqui de Leandro Loto Lago, é uma pergunta aberta. Vocês acreditam que precificar o produto com a possibilidade de dar descontos para os clientes que cuidam de forma preventiva pode ajudar o consumidor a melhorar o atendimento e com isso gerar um menor custo para as operadoras? Pode ser uma iniciativa de controle de custos? Fiquem à vontade para responder. Vamos lá. Eu acho que assim, a gente precisa discutir, né? Então a gente tem a pergunta foi muito boa, né? Maravilhosa. Acho que ela é bastante intuitiva e a gente precisa separar, né? Aquilo que eu acho que é talvez o efeito e também o que prevê hoje a regulamentação aqui da ANS sobre esse tema, né? Então eu acho que claro que sim, né? Eu acho que incentivos financeiros são excelentes. Aliás, a coparticipação é um incentivo financeiro, né? Que acaba por ter essa atitude lá da moderação, né, do uso consciente, né, do questionador, inclusive, lá, né, dos procedimentos que estão sendo cobrados, etc. E incentivos financeiros geram esse comportamento que pode ser super positivo. Pessoas que... Há vários estudos que demonstram que quase que 50% da doença tem a ver, né, com hábitos de vida das pessoas. Principalmente relacionados a sedentarismo, né, principalmente relacionados a hábitos como fumo, a alimentação, né, a circunferência abdominal, a pressão que passa a ser também tem muito a ver aí com hábitos de vida. Então, o estímulo à prevenção ela é algo muito positivo e pode potencialmente ser positivo aqui no plano de saúde. No mercado americano, por exemplo, isso é muito mais presente, inclusive nas empresas, né? Então, as empresas pagam, né, ou diminuem né, a sua cobrança para aqueles que se inscrevem, né, em programas específicos, para aqueles que demonstram, né, enfim, bons hábitos e assim por diante. Então, acho que é super positivo. Já aqui no Brasil, né, a gente tem uma regulamentação aqui da ANS, que eu acho que ela acabou sendo muito rígida, né? Quase que trata até de uma micro-regulação, diz como vai ser, como é o contrato, como é que é o formato, né? Ele é muito mais voltado a planos de natureza mais individuais, né?
pouco fala sobre produtos aqui no empresarial e não permitem uma série aqui de questões relacionadas especificamente a hábito, né? Então, tem muito mais a ver com participar ou não de um programa X do que efetivamente a sua assiduidade, o resultado clínico, então, essa associação direta, né, entre dado clínico e precificação é, por exemplo, uma coisa que não está permitida aqui na regulamentação. Isso posto, né, eu acho que a gente tem um espaço aqui para mudança cultural, passando talvez aí pelas empresas, pelas pessoas e, insisto, o estímulo financeiro não é só único, né, mas é um componente importante que pode incentivar bons hábitos e trazer, né, por consequência, aqui um melhor controle aqui de custos. Ei, Deixa eu complementar. claro. Eu tive um insight aqui, né? A gente fala muito sobre programas preventivos. E, novamente, eu reforço o papel do corretor, o quanto é importante para passar para o cliente todos os programas preventivos que as companhias têm. E eu vejo muito isso. Bradesco, a própria Sul América, Seguros, tem feito um movimento incrível com esses programas. E o quanto, aí é uma pergunta para cada um para refletir. Será que está chegando essa informação na ponta? Essa é a pergunta. Será que esse cliente sabe tudo que o plano de saúde dele tem? A gente tem que perder aquela questão de vender plano de saúde para doença. E a gente tem que começar agora a trabalhar no preventivo. E eu acho que isso é um dever de todos. Você sabe que eu lembrei agora? Eu estou aqui até com o movimento do Vida, né? E eles falam Minha Vida Protegida, para cada vez mais o corretor falar do seguro de vida. Eu acho que a gente também pode criar um movimento do saúde para a gente mudar, né, o formato na comercialização e tirar essa questão de que plano de saúde é para doença e a gente trabalhar muito mais no preventivo. Isso vai ajudar o corretor muito mais na hora de passar a informação para o cliente. A venda ela vai ficar muito mais atrativa e aí a gente está fazendo um bem geral, tanto para a saúde suplementar, para a sustentabilidade do nosso setor e também para o cliente final fazendo esse movimento. Ô, Vanessa, deixa eu emendar uma aqui para você. Aqui a gente tem corretores que são especialistas em saúde e tem corretor que não vende saúde. Então vou fazer um convite aqui. Eu acho que é a hora da gente despertar esse ramo maravilhoso no corretor de seguros. Eu sou fã, né? Então, assim, gente, eu quero reforçar, né? A gente está com um projeto super incrível aqui no Sincor, da saúde suplementar e odontológico. E nosso dever aqui como comissão é realmente trazer a atenção para vocês, corretores, né, que não comercializam saúde ou que têm pouca aderência ainda no saúde, e passar todo o nosso conhecimento para vocês. Então, convido a todos a participar da Comissão de Saúde Suplementar, que a gente está com várias mentorias interessantes. Fora isso, as companhias têm realmente feito um trabalho incrível de treinamento para os corretores. Eu reforço. Vender saúde, não tem como vender saúde sem que a gente tenha conhecimento. É uma responsabilidade na venda isso. Era exatamente isso que eu ia falar, Vanessa. Você como coordenadora lá da Comissão de Saúde, você pode dar uma dica de como iniciar em saúde? E eu vou te fazer uma outra pergunta. Você acha que o odonto, por ter um ticket menor, é uma forma? O odonto, inclusive, aliás, a saúde começa pela boca, né? Então, assim, a gente acaba não trabalhando de forma adequada o plano odontológico, mas aí, como dica, os corretores, eles podem entrar, inclusive, em muitas empresas através do plano odontológico, né? Tem sido um benefício incrível com um ticket baixo, né? Então, para a empresa, isso é fantástico. E trazer o saúde. Na verdade, o odontológico ele é um complemento do saúde. E para iniciar, gente, não tem outra forma do que você treinar. Entender primeiro a base do saúde. Quais são as principais regras do plano de saúde? E aí eu falo que muita gente acaba começando o treinamento nas companhias falando de produto. Esse não é o caminho. O caminho é primeiro a base do plano de saúde.
Quais são as modalidades de plano? A gente está vendo aí uma mudança, o Heitor falou bastante dessa questão, que agora você tem produtos sem reembolso. A coparticipação ela é uma tendência, a gente precisa melhorar o nosso formato dessa interpretação. Qual é a grande vantagem da coparticipação para passar para o cliente? Então, a gente primeiro precisa entender a base da assistência médica. E aí eu acho que as companhias, tanto o próprio Sincor, eu acho que tem bastante treinamentos que o corretor pode recorrer para que ele possa se aperfeiçoar. E aí vai dar, com certeza, qualidade na venda e maximização do resultado. Porque eu não vou comentar muito dessa questão de resultado, a gente sabe que saúde é um dos seguros mais atrativos em questão de rentabilidade, né? Então, eu acho que isso aí é sensacional. A gente tem que trazer isso para a ponta, porque se o corretor não oferece o saúde, não oferece o odontológico, ele está dando vazão para outros players entrar no nosso mercado. É isso aí. Machado, mais uma? Dá tempo? Dá. Nós estamos estourados em 8 minutos, Tá. mas acho que duas perguntas mais dá. Tá, então nós vamos fazer essa e depois mais uma. A Lenira Castro Leão, corretora de seguros, ela pergunta para todos aqui. Opa, saiu do ar. O que fazer com o cliente que tem filho com espectro autista? Boa pergunta. Pergunta boa, né? É para vocês. Bom, acho que esse talvez um dos grandes temas aqui também que nós, né, seguradoras, operadoras, estamos vivendo, né? Cada vez mais eu acho que a gente tem que investir aqui em clínicas especializadas, né? A gente, como operadora, precisa garantir esse atendimento. É algo que para nós acabou chegando também aqui muito rápido, né? A gente não conseguiu talvez se preparar para esse movimento que aconteceu. É um movimento que a gente também percebe que tem muito abuso, né? A gente aqui como operadora de saúde hoje a gente tem, e talvez nem todo mundo conhece, mas hoje a gente tem liminares, né? Que carregam aí o atendimento, né, desse paciente, que tem que ser tratado, né? Não é o ponto que a gente discute, mas eu acho que aí a gente tem que saber dividir o que é social e o que é realmente uma cobertura assistencial que tem que ser dada pela operadora, né? Hoje, por exemplo, a gente carrega liminares aí que tem que ter cuidadores em colégio da criança autista, né? E aí eu acho que tem um pouco de abuso desse modelo, mas o mercado, né, acho que as operadoras estão se estruturando cada vez mais e hoje já é muito comum, a gente já tem clínicas especializadas que entregam o serviço de fato que uma criança com esse diagnóstico precisa, né? E a gente tem que realmente construir essa rede e entregar esse serviço para o nosso segurado, porque é uma assistência que tem que ser garantida para o beneficiário, né? A gente não tem que fugir dele, pelo contrário, a gente tem que encarar ele, trabalhar ele da melhor forma possível dentro da regulação e do sinistro que a gente tem que ter dentro da rede referenciada, né? O reembolso para nós hoje do espectro autismo é um grande ofensor, né? É uma realidade que a gente vive, porque ele vem realmente carregado sempre com algo a mais aí por uma liminar, né? Eu não sei se os colegas aí concordam, querem complementar. Eu posso falar antes, Vitor. Acho que você falou praticamente muito bem tudo. Assim, a gente foi pego de surpresa. Isso veio do meio do ano passado para cá, se não me engano. Tá todo mundo tentando se adaptar, né? Hoje também é um grande ofensor na Seguros Unimed essa parte de autismo. Até saiu na TV semana passada, retrasando uma atriz aí de 50 e poucos anos, que agora é autista. Ou seja, expandiu de uma maneira descontrolada, eu acho, no mercado. E a gente está aprendendo como lidar com isso, né? Hoje o impacto é gigantesco no nosso sinistro. O que está desbalanceando hoje o nosso sinistro na Seguros Unimed essa parte realmente. E a gente não sabe como ainda atuar. A gente está pensando, testando várias formas. E isso impacta tanto o corretor quanto o cliente, né? Então traz esse descontentamento no mercado. Mas eu acho que isso é questão de tempo, de tudo se ajustar, né? Também acho que os órgãos governamentais têm que dar uma olhada um pouco melhor para isso. Ou seja, é um mercado aqui com essa sustentabilidade que estou falando, que tem que se adaptar um pouco também nesse modelo
de terapias aí de autismo que está pegando demais o nosso mercado segurador. Bitter? Gente, acho que vocês já falaram tudo, né? E mais um pouco. Acho que só pegar esse último gancho aqui do que o Wilson falou. Acho que tem, quer dizer, aumentou muito a frequência, né? Porque esse espectro autista, né? Ele começa e acaba abarcando talvez muito mais beneficiários que de fato necessitam uma atenção tão específica com técnicas como ABA, né? E etc. Se confunde, né, de fato, o autista com eventualmente aquela criança que tem déficit de atenção. Então, assim, acho que precisa, e pegando aí sim esse gancho final, né, da gente ter talvez uma regulamentação de fato mais forte, que a gente possa falar de um protocolo adequado, né, de conduta, né, adequada, para que a gente possa fazer uma regulação que alcance isso. Acho que, né, o Heitor e o Wilson comentaram, que como é que a gente provê assistência correta, adequada, mas inibe, né, abusos que infelizmente têm acontecido de maneira severa nessa categoria aqui específica. Bacana. Bom, minha amiga Lenira, acho que a pergunta foi respondida. Vamos para a última, porque nós estamos em quase 14 minutos estourado. Rapidamente. Vou prestigiar aqui a Bárbara Bellini, que fez várias, foi campeã de perguntas aqui. Devido à situação atual do mercado de saúde, as operadoras estão mais criteriosas na aceitação de muitos contratos estão sendo declinados. Vocês pensam em alguma solução para essa situação? Pois há casos nos quais não temos onde implantar o cliente. Pergunta aberta. Acho que a resposta tá na pergunta, né? Ô, Bitter, a pergunta vem de lá, você automaticamente é o primeiro, né? A resposta está na pergunta. Então, acho que assim, é dever, sim, né, da seguradora fazer uma análise, né, criteriosa, uma análise de aceitação. Aliás, esse é um dos pilares aqui da nossa atividade, né? Fazer essa avaliação de risco, né, e prover, de fato, né, o custo adequado de acordo com o perfil, né, daquele grupo, né? Então, essa é uma atividade que eu acho que tem sido aprimorado, né? Acho que nesse processo aqui que a gente está falando aí do pós-pandemia, né? Onde a gente passou, os nossos modelos passaram a ser de aceitação por meio digital, com assinatura digital. Passamos a ter, então, e aí, no nosso caso aqui específico, a gente passou a fazer algumas aceitações, algumas entrevistas qualificadas usando a videoconferência. Passamos a fazer isso nas nossas próprias clínicas, né, da Nova Média, onde a gente tem em várias localidades. Enfim, é um processo de aprimoração que, de novo, acho que é muito benéfico e salutar aqui para o desenvolvimento, né, e sustentabilidade do mercado, né? O momento tem exigido essa postura aqui para a gente, e a gente vai estar com bastante disciplina para poder, de fato, né, mudar esse viés e passar aqui para uma fase aqui de crescimento, mas crescimento esse sustentável, tá? Do nosso lado aqui é a mesma coisa. Acho que a gente tem aprimorado cada vez mais o nosso modelo de aceitação, de precificação, olhando para regiões, olhando para de fato o que faz sentido, né, no nosso ambiente aqui de preço, de precificação, enfim. E assim, eu acho que o momento realmente é crítico e, de fato, talvez as operadoras acabam tentando melhorar sempre a aceitação. Isso é uma coisa natural, mas também não vejo um volume tão grande assim de declínio de proposta. De fato, a gente sempre tem um olhar com algum tipo de fraude. Isso, para nós, é o que é mais presente na nossa vida hoje, né? É muito comum aqui a gente ver declaração de saúde em branco de pacientes de segurados com idade avançada, né? Coisa que não é muito comum, né? Eu que tenho 40 e pouco aqui, minha declaração de saúde acho que ia ser bem completa, de sim, né? Então, acho que é algo que a gente também tem que refletir, e vocês, corretores, precisam trazer essa conscientização também para o segurado, né? É uma responsabilidade de todos nós, né? Só para complementar,
eu acho também nunca, em tanto tempo, em tantos anos, eu estou 30 anos nesse mercado, a seguradora se interessou tanto também em conhecer o segurado. Eu acho que a seguradora também tem um processo nesse momento atual, desde uma entrevista qualificada, desde uma ligação, desde uma vídeo, de o próprio segurado responder lá na ponta corretamente, e isso é o papel do corretor. Ele tem uma responsabilidade muito grande, início uma responsabilidade civil muito grande, que o próprio segurado responda, que ele tenha ciência, né, do direito dele, as carências dele. E hoje, né, a subscrição é um seguro aqui que a gente tem a dificuldade de precificar. É difícil a gente precificar o custeio de uma doença, de um impacto, do tempo que vai demandar aquele tratamento. Então, só para complementar, eu sei que o tempo já está urgindo contra nós, mas eu acho que a seguradora está no momento que ela passou, talvez que a gente já viu em outros ramos, a conhecer profundamente também o perfil do segurado que vem em busca do nosso mercado, da transição. Então, o corretor também, antes de ele promover a transição, a busca de alternativas, ele também tem que entender um pouco hoje do contexto do segurado dele, se compensa, se vale a pena. Ele tem que ser um atendimento muito mais consultivo para ele, diante de um cliente que está em tratamento ou que tem uma demanda, porque a seguradora também conhece profundamente aí o perfil do segurado hoje. Obrigado, Reina. O pessoal está querendo torcer nosso pescoço, os outros 2 painéis já acabaram. Gente, foi um prazer dividir esse painel com vocês.